Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre isomeria. Então, é um conteúdo que envolve a química orgânica e aí nós vamos ter uma sequência de aulas voltadas para o estudo da isomeria. Então, a nossa aula de hoje vai focar apenas a isomeria plana. O que é isomeria? O que são compostos isômeros? Isômeros são aqueles compostos que vão ter a mesma fórmula molecular, ou seja, terão a mesma quantidade de átomos, seja de carbono, de hidrogênio, de oxigênio ou qualquer outro elemento, porém a estrutura deles será diferente. Então, eles vão ter diferença na organização da sua cadeia ou então na sua função orgânica. Então, eles apenas terão a mesma quantidade de átomos, mas vão desempenhar alguma função diferente. Dentro da isomeria, nós temos uma divisão em dois grupos, dois tipos de isomeria. A isomeria plana, que é aquela que considera pelo menos um par de isômeros, para que a gente possa comparar e verificar o que eles têm de diferente entre si. E a isomeria espacial, que trabalha com a molécula pensando num plano tridimensional. E a isomeria espacial divide-se em isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis e trans, e a isomeria ótica, também chamada de isomeria D e L. A isomeria espacial será vista nas próximas aulas. Hoje nós vamos focar apenas na isomeria plana. A isomeria plana, ela vai se dividir em 5 grupos. E aí nós vamos classificar o que os compostos apresentam diferença. Então nós temos 5 tipos. A isomeria de função ou isomeria funcional, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de compensação ou metameria e, por fim, a tautomeria. Nós veremos a seguir esses 5 tipos separadamente e vamos fazer nessa sequência, que talvez facilite na hora do aluno classificar. A isomeria de função, ela acontece quando os compostos têm a mesma fórmula molecular, porém as funções orgânicas entre eles são diferentes. Então, eles vão pertencer a famílias orgânicas diferentes. As 3 isomerias de função que são comuns são entre álcool e éter, entre aldeído e cetona e entre ácido carboxílico e éster. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver a fórmula C3H6O, eu posso desenhar 2 compostos diferentes. Eu posso desenhar o propanal, então observem aqui o grupo funcional aldoxila, e eu posso desenhar a propanona. Observem aqui o grupo carbonila. Ambos compostos têm a mesma fórmula molecular, possuem 3 carbonos na estrutura, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Porém, o propanal é aldeído e a propanona é uma cetona. Portanto, na hora de classificar a isomeria, eles são isômeros de função, porque a função orgânica entre eles é diferente. Vamos ver mais um exemplo. Para a fórmula molecular C2H4O2. Então, nós temos 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu posso desenhar 2 compostos diferentes. O ácido etanoico, que vai ter o grupo carboxila, e teremos o metanoato de metila, que é um éster. Então, observem que ambos têm 2 carbonos e 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Porém, o primeiro é um ácido carboxílico e o segundo trata-se de um éster. Por isso que são isômeros de função. A segunda isomeria vai ser a isomeria de cadeia. Então, a primeira que a gente classifica é a de função. A de função é a mais importante, é a primeira que a gente já retira. Se nós percebemos que as funções dos elementos são iguais, então nós vamos começar a observar outras características. Na isomeria de cadeia, eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém, pelo menos um critério da classificação de cadeia é diferente entre eles. Exemplos comuns de isomeria de cadeia pode acontecer entre cadeia aberta insaturada com cadeia fechada saturada. Ou eu ter uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Ou possuir uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Então, vamos verificar. Primeiro exemplo, C4H8. Então, nós temos um buteno, que é um hidrocarboneto, e nós temos o ciclobutano, que também é um hidrocarboneto.
Então percebam que eles não podem ser isômeros de função porque ambos estão na mesma função orgânica que é hidrocarboneto. Quando a gente classifica a cadeia, nós temos o 1-butênio com cadeia aberta e o ciclobutano a cadeia é fechada. Isso já é o suficiente para a gente classificar como isomeria de cadeia, porque uma é aberta e a outra é fechada. Além disso, a cadeia do 1-butênio é insaturada e a do ciclobutano é saturada. Então, nesse exemplo, nós temos duas diferenças na classificação da cadeia, por isso que é a isomeria de cadeia. Tendo um critério diferente, já é o suficiente para a gente classificar como isomeria de cadeia. Vamos ver um outro exemplo. Fórmula C2H7N. Então, nós temos a dimetilamina e a etilamina. Se nós prestarmos atenção na classificação das cadeias, primeiro, em termos de função, as duas são aminas, que vão ter 2 carbonos, 7 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, as fórmulas moleculares são iguais, portanto, são isômeras. As duas possuem cadeia aberta. As duas também possuem cadeias saturadas, só tem ligação simples entre os átomos. As duas também são cadeias normais. Mas observem que na dimetilamina, o nitrogênio encontra-se entre 2 átomos de carbono, portanto, ele é um heteroátomo. Então, a cadeia da dimetilamina é uma cadeia heterogênea, enquanto na etilamina nós temos a presença do N, porém o N não está entre 2 carbonos, então ele não é heteroátomo. Então, a sua cadeia será homogênea. Então, a diferença está na cadeia da dimetilamina, que é heterogênea, e a etilamina é homogênea. Tendo esse critério diferente, eu considero como isomeria de cadeia. A próxima isomeria é a isomeria de posição. Esses compostos vão ter a mesma fórmula molecular, porém eles vão ter diferença na posição de algo dentro dessa cadeia carbônica. E o que pode ser esse composto que ocupa um lugar diferente? Pode ser um grupo funcional, pode ser uma insaturação, que é a dupla ligação ou tripla entre carbonos, e pode ser uma ramificação. Vocês vão perceber que quando a gente fala de isomeria de posição, o nome das duas cadeias é idêntico. A única coisa que muda é a numeração. Então, olha aqui um exemplo. 1-propanol, 2-propanol. Os dois compostos são álcoois, porque eles têm o grupo hidroxila. Então, eles têm a mesma função. Se nós classificarmos as cadeias, as duas cadeias são abertas, são normais, são saturadas e são homogêneas. Então, a classificação da cadeia também é igual. Porém, observem que no primeiro composto, o grupo OH do álcool está no carbono 1 e no segundo está no carbono 2. Observem que eles têm o mesmo nome, ambos chamam-se propanol, o que muda é apenas a numeração. Então, o que nós estamos mudando é a posição da hidroxila dentro da cadeia. Por isso que é uma isomeria de posição. Vamos fazer mais um exemplo. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Ambos são hidrocarbonetos, então tem a mesma função. As cadeias são abertas, são ramificadas por causa do grupo metil, são homogêneas e são saturadas, então a classificação também é igual. Porém, o que está mudando? No primeiro composto, a ramificação encontra-se no carbono número 2. E no segundo composto, a ramificação encontra-se no carbono número 3. Então, é a posição da ramificação dentro da cadeia. Por isso que chama-se isomeria de posição. Aí nós vamos ter uma outra isomeria de posição também, que chama isomeria de compensação ou metameria. Mas ela é uma isomeria específica. Por quê? Ela vai falar da posição de um heteroátomo dentro da cadeia. Então, nós vamos ter diferença de posição, sim, mas é específico para um heteroátomo. Para quem não lembra o que é heteroátomo, é qualquer elemento diferente do carbono entre os carbonos. Então, nós estamos falando de um oxigênio ou de um nitrogênio. Então, esse tipo de isomeria pode acontecer no éter, no éster, na amida, na amina. Vamos ver como é que fica esse exemplo. Então, nós temos aqui o metoxipropano e o etoxietano. Ambos são éteres, então eles possuem a mesma função orgânica. Se nós classificarmos a cadeia é aberta, normal, saturada e heterogênea.
Então, observem que nós temos a presença do O entre os carbonos. No primeiro composto, que é o metoxipropano, o oxigênio ocupa a segunda posição. Nós temos um carbono e na segunda posição o oxigênio. Já no etoxietano, nós também temos o oxigênio como heteroátomo, mas ele está na terceira posição. Nós temos 2 carbonos e o terceiro é o oxigênio. Por isso que aqui chama-se metameria ou isomeria de compensação. Está mudando a posição do oxigênio dentro da cadeia carbônica. Um outro exemplo, nós temos agora 2 ésteres, o etanoato de etila e o propanoato de metila. Então, nós temos a presença desse oxigênio como heteroátomo. Lembra que o outro oxigênio que tem dupla ligação com O não está entre carbonos. Então, ele não é considerado heteroátomo. Então, o nosso heteroátomo é esse O. No primeiro composto, que é o etanoato de etila, esse O está na terceira posição. 1 carbono, 2 carbonos, o terceiro é o O. Já no propanoato de metila, nós teremos 1, 2, 3 e o O vai ocupar a 4ª posição. Então, no primeiro composto ele está na terceira posição e no segundo ele está na 4ª posição. Então, temos uma mudança de posição. Portanto, também é chamado de metameria. Se vocês colocarem aqui a classificação isomeria de posição, está incorreto. Então, a metameria ela é específica para heteroátomos. E a última isomeria é a tautomeria. Ela é uma isomeria diferente, porque ela vai trabalhar com equilíbrio químico, um equilíbrio termodinâmico. Então, a gente fala que acontece uma troca de posição da insaturação. Então, a gente está falando de um composto insaturado. Nós temos 2 tipos de tautomeria. A aldoenólica, que vai envolver um aldeído e um enol, e a cetoenólica, que vai envolver uma cetona e um enol. Então, ela só vai ocorrer com esses 2 pares de compostos. Vamos ver aqui um exemplo da tautomeria aldoenólica. Então, vamos imaginar aqui, o primeiro composto é o etanal. O que vai acontecer? Quando a gente fala da troca da insaturação, significa que a dupla ligação presente no grupo carbonila, ela vai migrar para os 2 carbonos. Então, eu vou ter uma troca. A dupla ligação, uma ligação sai daqui do O e vai parar aqui no C, como a gente viu aqui, formando a dupla ligação. Como esse primeiro carbono tinha 3 hidrogênios, ele não pode ficar com 5 ligações. Então, um hidrogênio sai dele e vai se juntar ao O, que vai ficar faltando uma ligação. É onde a gente forma a hidroxila do álcool. E aí ele passa a ser um enol, porque nós temos uma dupla ligação e a hidroxila no mesmo carbono. Então, nós vamos formar o etenol. Então, toda vez que nós tivermos carbonos primários, nós vamos formar um enol e um aldeído. Agora, se a nossa hidroxila estiver num carbono secundário, então nós vamos formar aldeído com cetona com enol, que é o que acontece aqui no caso da propanona. Então, observem que nós temos a dupla ligação com O do grupo carbonila. Essa dupla ligação vai cair para um dos lados, para um dos carbonos vizinhos. E para o carbono onde ela migrar, esse carbono vai perder o hidrogênio e o hidrogênio vai se ligar ao O para formar a hidroxila. Então, da propanona, nós vamos formar o propenol, prop 1 em 2-ol. Então, nós teremos a presença da dupla ligação e do grupo hidroxila no mesmo carbono, por isso é um enol. E como o outro composto é uma cetona, essa tautomeria é cetoenólica. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Muito obrigada.